Fala galera, tranquilo? A gente vai dar uma olhadinha justamente numa parte de geometria espacial. E essa parte de geometria espacial é justamente o início, que a gente vai falar sobre poliedros. A gente vai tentar fazer justamente um curso, um aparato de todo o conteúdo que engloba esse assunto, que é de suma importância para quem vai fazer algo relacionado ao Enem, coisas desse tipo, ok? Então vamos lá. Essa parte de poliedros, podemos dizer que são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares. Aí aqui, na qual os ângulos poliedros são todos congruentes. Então, podemos classificar esses poliedros aqui. Quando a gente fala que são figuras tridimensionais, são chamadas de figuras espaciais, por ter três dimensões. Eu tenho três dimensões, o famoso 3D. Beleza? E na união de vários polígonos, e aqui a gente tem a junção de vários regulares, na qual o ângulo poliêdrico são todos congruentes. Então vamos lá. Podemos classificar como convexo e não convexo. Como a gente pode entender que uma figura é convexa e não convexa? Simplesmente a gente vai traçar um segmento de reta na parte interna do objeto da figura. E se essa reta estiver totalmente pertencente à figura espacial, você pode dizer que é convexa. Se você traçar aqui nessa figura, você pode dizer sem medo de errar que ela é convexa. Mas se você traçar daqui para cá, esse segmento de reta não vai estar pertencente completamente à figura. Então aqui eu já posso dizer que é uma figura, um poliedro não convexo, ok? E aqui eu tenho os elementos do poliedro. É importante a gente trabalhar e lembrar justamente com esses elementos, porque vamos trabalhar com uma forma chamada regra de Euler, relação de Euler, perdão. Então é importante, né? A face não é novidade, é justamente aquela parte plana que fica justamente em uma superfície, né? Tá aqui que eu coloquei justamente de laranja para você entender. Olha a face aqui. Perceba que eu tenho um cubo. E esse cubo possui 6 faces, ok? Já as arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Olha aqui de azul. A junção de duas faces. Ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha. E essa linha é chamada de aresta. Ok? Então, esse segmento aqui, que junta duas faces, é chamado de aresta. Tá aqui. E o vértice é justamente o pontinho que junta as arestas. No cubo aqui, se você perceber, ele tem aqui 3 arestas. Então, são os pontos encontrados nas arestas, ou seja, as arestas de um poliedro se encontram em um ponto. E esse ponto é o vértice do poliedro. Okay? Então, a gente vai encontrar justamente esses pontinhos nas terminações das arestas, que é justamente o vértice. Okay? E aqui a gente tem a relação de Euler. A relação de Euler, alguns livros ou alguns vídeos colocam de uma forma para você decorar. Né? E é importante a gente sempre associar com coisas para você não esquecer. Eu ia colocar de outra forma, mas quando a gente trabalha com matemática, se a gente associar a safadeza, no instante a galera lembra. Então, para a gente lembrar, vai ser V de vértice mais face igual a aresta mais 2. Em alguns vídeos aí, a gente tem, vamos fazer amor
A2. Então não tem como mais você esquecer. Então vai ser: vamos fazer amor A2. E aqui você tem justamente as iniciais: V de vértice, F de faces e A de aresta. Ok? Então, vamos colocar alguns exemplos para a gente entender melhor. Eu tenho um poliedro possui 16 faces. 16 faces. Então, vamos colocar aqui: F é igual a 16 e vértice 18. Qual é o número de arestas? Perceba aí que a gente já pode dizer que ele está pedindo a aresta. Então, a aresta é igual a essa aqui. Ok? Então, eu tenho: vamos fazer amor A2. No final, meu vértice é 16, mais a minha aresta, mais a minha face é 18, que vai ser igual a A mais 2. Simplesmente eu tenho a equação aqui de primeiro grau. Vou somar justamente os resultados aqui. Quanto é que dá aqui? Vamos lá. 16, 34. 34 é igual a A mais 2. Só que esse 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 34 menos 2 é igual a A. A é igual a, subtraindo, então eu tenho justamente 32 arestas. Qual a alternativa? A alternativa C de casa. Ok? Então, temos aí uma primeira questão, bem simples, que se fala justamente só da relação de Euler. Aí vamos para a segunda. A segunda a gente precisa um pouco mais de atenção, porque quando a gente for calcular a quantidade de arestas, a gente vai perceber que a gente vai contar de maneira dobrada. Então, sempre que a gente criar uma situação dessa, onde a gente precisa multiplicar, aí a gente vai precisar justamente simplificar por 2. Vamos colocar aí para você entender melhor. Eu tenho, sabendo que um poliedro possui 20 vértices, então já posso dizer que eu tenho 20 vértices, ok? E que cada vértice se encontram 5 arestas. Então, eu já posso dizer que minha aresta será igual a quem? Cada vértice terá 5 arestas. Então, se eu tenho 5 vértices, simplesmente eu vou multiplicar por 2. Não esquecendo que sempre a gente vai encontrar a quantidade de arestas dessa forma, multiplicando, né, pela quantidade de vértices, sempre dobrado. Então, no final, eu terei 100, que esse 100 será dividido por 2. Então, a quantidade de arestas será igual a 50. Determine o número de faces. Então, vamos lá. Vamos fazer amor A2. Não tem como esquecer, beleza? Então, vamos lá. Vértice 20. F é o que ele pede, que será igual a quanto? 50 mais 2. Então, F é igual a 52 menos 20. F é igual a 32. Então, quantas faces esse poliedro vai ter? Justamente 32, ok? Aí, vamos para o terceiro exemplo. E aqui eu tenho justamente o que ele vai falar. Ele vai trabalhar justamente o que a gente comentou anteriormente na questão. Um poliedro tem 5 faces quadrangulares. Se ele tem 5 faces quadrangulares, podemos dizer que aqui a quantidade de arestas vai ser quanto? Será 5 vezes 4. Vai dar 20. Beleza? No final, ele diz também que tem 4 faces triangulares.
Se ele tem 3 faces triangulares, posso dizer que eu tenho 4 vezes 3, que vai dar 12. Um total de 32 arestas. Só que tem uma pequena observação, né? Que a gente comentou. Quando a gente vai calcular a aresta dessa forma, eu preciso pegar o resultado final, que nesse caso é 32, e simplificar por 2. E eu tenho justamente o resultado igual a 16. Então, tenho aí justamente a alternativa A. Ok? Aí vamos para a próxima questão. Eu tenho aí justamente um poliedro convexo de 11 faces triangulares. Então, vamos lá. Faces 11 triangulares. 33. Vou para FT, para dizer que é face triangular. E eu tenho face quadrangular de quantas? 2. Então, 2 vezes 4 vai dar justamente 8. E eu tenho faces pentagonais. Então, 7 faces. Tenho 7 faces vezes 5. Totalizando quantas? Totalizando justamente 76. Então, 76 arestas. Só que, comentário que a gente fez. Se a gente vai trabalhar justamente dessa forma para calcular a face, a gente está sempre encontrando de 2 em 2. Então, sempre o resultado vai ser dobrado. Então, no final, a quantidade de arestas não é 76. É justamente 38. Então, eu tenho um total de 38 arestas e não 76. Ok? Aí, continuando. Com isso, eu vou encontrar justamente o vértice que ele pede. Aí, novamente, vamos fazer amor a 2, que é a relação de Euler. De tanto você falar isso, você não vai esquecer mais nunca esse vamos fazer amor a 2, ok? Então, eu tenho o vértice é o que eu quero, que será igual a quem? A aresta mais 2 menos F. Lembrando que o F está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, V é igual. Quem é A? A é justamente a quantidade de arestas. E arestas aqui eu tenho 38. Ok? E quantas faces? Faltou a gente somar aqui as faces, né? As faces que eu tenho são 11 mais 2 mais 7. 11 mais 2 mais 7. Totalizando aí quanto? 20, né? 20. Será mais 2 menos 20. Então, será 40 menos 20. 40 menos 20. Então, a quantidade de vértices será justamente 20. Totalizando aí, ó, qual a alternativa a marcar? Letra D de dado, ok? Para quem é meu aluno, eu tive cuidado de fazer um simulado em relação a essa parte de poliedros para a gente fortalecer, porque é uma lista de exercícios. Uma coisa é você fazer o exercício envolvendo o assunto sempre olhando, e outra coisa é você tentar fazer sem olhar, porque aí você vai medir justamente o seu conhecimento em relação a esse assunto. E eu tive cuidado justamente de fazer um mapa mental. Esse mapa mental ele tenta resumir toda essa aula, né, numa imagem só. Então observe aqui, o poliedro que a gente viu, que pode ser classificado como convexo e não convexo, né? Se a gente traçar um segmento de reta justamente dentro da figura, essa reta tem que estar completamente inserida na imagem tridimensional. Então, o convexo é justamente nessa situação que se enquadra. Já o não convexo é aquele segmento de reta que não está totalmente pertencente. Então, ele passa a ser não convexo. Já os elementos do poliedro são 3. Face, né, que é justamente essa parte plana. A aresta, que é o segmento de reta que faz a junção entre as faces. E o vértice faz a junção das arestas, ok? E aqui a gente tem a famosa fórmula que a gente batizou
né? Como já disse que foi uma pesquisa que a turma sempre colocou dessa forma, então fica mais fácil de você decorar, né? Novamente, vamos fazer amor a dois, ok? Espero ter ajudado com vocês e acredito que na próxima parte de geometria a gente vai trabalhar também com o mapa mental no final, ok? Valeu, galera!